Tem que sair macho, brabo. Vamos orar pela palavra, aleluia. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui hoje mais uma vez reunidos na tua casa, em unidade, em família, clamando cuidado, direção e favor do Senhor. Nós repreendemos todo ataque das trevas vindo contra nós agora. Quebrado e cancelado seja em nome de Cristo Jesus. Clamamos a tua direção, o teu agir sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que o inimigo venha querer trazer de confusão, sono, distração, cancelado seja agora. Nós clamamos do alto o teu poder, o teu agir. Que essa palavra venha de encontro às nossas vidas. Que nós possamos saber quem realmente nós somos diante de ti. Nós somos homens e mulheres que caminham sensíveis à tua voz, à tua palavra. Somos guiados pelo teu Espírito Santo. Mas hoje nós clamamos, fale conosco. Mexa com a nossa estrutura. Que nós possamos crescer. Que nós possamos ser transformados. Que Jesus venha a ser glorificado. Ele venha a ser exaltado. Usa a minha vida da maneira como o Senhor queira, da maneira como o Senhor deseja, para que seja feita a tua vontade, não a minha. É assim que nós oramos e agradecemos em teu nome, Jesus. Amém e amém, aleluia. Amada igreja, não sei quantos têm percebido que em alguns cultos o Senhor tem dado uma orientada na gente. Quem percebeu isso? Vocês viram que é muito gostoso você pregar, vamos, Deus vai mover na tua vida. Mas nós estamos tipo assim, um bando de crentes querendo receber bênção, mas totalmente fora do plano de Deus ou da imagem de Jesus. Crentes distantes do Senhor. E nós temos visto esses cultos, o Senhor trazendo realmente orientação para a gente poder caminhar segundo o que a palavra dele tem. O Senhor espera encontrar homens e mulheres que a cada dia se tornem mais parecidos com Jesus. Homens e mulheres que, com as suas atitudes, com o seu posicionamento, eles venham refletir o caráter de Cristo, eles venham ser transformados, venham ser mudados, e isso é maravilhoso, porque são palavras assim que começam a mexer a nossa estrutura, são palavras assim que faz a gente despertar para como que nós estamos vivendo, como que nós estamos caminhando. Então que em nome do Senhor Jesus, eu e você nessa noite possamos nos abrir para sermos completamente tocados pelo Senhor mais uma vez, que a palavra dele venha como uma espada de dois gumes, para criar a separação entre alma e espírito. Aquilo que é da alma nós não queremos mais, nós queremos aquilo que é do Senhor, da palavra do Senhor, do Espírito do Senhor, e homens e mulheres parecidos com Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas a ele bem forte. Mas quando nós olhamos Deus na sua palavra, ele divide toda a humanidade num sentido espiritual em 3 grupos de pessoas. Quando nós olhamos na palavra, você começa a perceber que Deus ele separa do lado espiritual 3 grupos de pessoas. Eu e você temos que perceber que grupo que nós pertencemos, aonde que nós estamos. Deus, ele não olha aqui para a terra e ele fica vendo, ali está um bola de neve, ali está um presbiteriano, ali está um batista, ali está vamos ver um outro aí, um quadrangular, um bleiano, não tem um bleia. Se der lugar eu entro. Se der lugar eu entro. Assembleano é assim, meu querido. Se der lugar o assembleano toma altar, aqui já era, rodopia. Você tem que estar bem firmado. Quando você for numa igreja de assembleia, você tem que saber muito bem como é que se comportar. O bradar tem que ser bradado daquele forte mesmo. Ô, glória para cima, aleluia. Você tem que entrar cara de unção. Você vai tomado, assembleiano. É assembleia, aí tem bleia aqui, ó. Tem bleia aqui com a gente aí, ó. Glória a Deus, família abençoada, viu? Então tá lá. Então quando Deus olha, ele não fica olhando, ali está um bola de neve, ali está o batista, ali está o bleia, ali está o reformado, ali está não sei o quê, ali está não sei o que lá. Quando Deus olha, nós olhamos aqui a palavra, quando Deus olha, ele não fica olhando isso, um bola de neve, batista, não. Ainda que nós sabemos a importância que é de congregarmos em uma igreja, amém, igreja? Nós sabemos a importância que é de congregarmos em uma igreja, cada uma com seu estilo, a sua visão tem que ser bíblica, Jesus tem que ser o centro, a palavra de Deus tem que ser o nosso manual, amém, queridos? E isso é super importante. Sabemos que na igreja você é acompanhado, cuidado, alimentado e fortalecido espiritualmente, você convive com os irmãos, existe relacionamento, isso é congregar, é você realmente conviver em comunidade, crescermos, aprendermos e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus.
Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, existem 3 grupos que Deus coloca na sua palavra. E muitos de nós hoje vamos reconhecer quem nós somos diante de Deus. Que grupo eu pertenço? Que grupo eu estou? Eu espero que em nome do Senhor Jesus a gente venha a ser o 3º grupo. Mas talvez hoje vão ter pessoas que estão no primeiro. Alguns talvez vai estar no 2º. E aí a gente possa caminhar rumo ao 3º em nome de Jesus. Mas a Bíblia, quando nós olhamos, ela coloca 3 grupos. E esses grupos são, repete comigo, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Se nós olharmos aqui, nós vemos esses 3 grupos na palavra de Deus. Nós temos o homem natural, nós temos o homem carnal e nós temos o homem espiritual. E que eu e você hoje nós possamos entender quem nós somos. Quando nós falamos do primeiro grupo, o homem natural. O homem natural é uma pessoa que ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. O homem natural, ele é chamado de natural, porque ele vive segundo a natureza adâmica, decaída, caída. Então, o homem natural, ele caminha segundo os desejos da sua natureza, que ele nasceu, que está caída, que é do primeiro Adão. Para o homem natural, as coisas espirituais são loucura. Então, quando a Bíblia fala do homem natural, é aquele que caminha no padrão desde quando ele nasceu e ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Então é o não crente, é alguém que nós chamamos que não se converteu. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, alguém que não é convertido, um homem natural, quando você fala das coisas de Deus, para ele é loucura. Ele não consegue visualizar, ele não consegue entender. Por quê? Porque ele ainda não nasceu de novo. Ele ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Ele ainda é uma criatura de Deus, é alguém que foi criado por Deus, mas Deus ainda não é o pai dele. Por mais que muitas pessoas achem que todo mundo no mundo é filho de Deus, eu falo para você que, biblicamente falando, não é assim. Essa pessoa que é o homem natural, ele ainda é irregenerado, ou seja, é alguém que ainda não nasceu de novo em Cristo Jesus, é alguém que está espiritualmente morto. O homem natural é aquele que ainda não está ligado a Deus, a fonte de vida eterna. Ele é uma criatura de Deus, mas ainda não é um filho de Deus. Por quê? Pois para nos tornarmos filhos de Deus, nós devemos receber Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Então, quando você escuta, até mesmo dentro da igreja, tem muito crente que fala isso: todo mundo é filho de Deus. Crente, eu vou te mostrar na Bíblia que isso não é verdade. Quando Adão pecou, nós fomos desligados de Deus, e agora Deus não tem mais filhos. Por quê? Porque fomos desligados. Por isso que Jesus vem, o unigênito, o único filho unigênito, vem para religar a gente ao Pai de novo. Então todo mundo, a partir de Adão, quando nasce, olha eu em Gênesis sempre aqui, né? E todo mundo quando nasce, reproduz igual a Adão, filhos separados de Deus, pessoas distantes do Senhor, quebradas esse vínculo, essa aproximação, longe. E por isso que você vai entender o que Jesus fala em João capítulo 1, versículo 12. Grifa na sua Bíblia, presta atenção no que ele fala. Ele fala que ele veio para os seus não quiseram, rejeitaram. Mas ele fala assim, ó: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí ele fala aqui no versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui você vê no versículo 12: mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus.
Todos que receberam ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, pastor, quando que eu me torno filho de Deus? Quando eu, pela fé, recebo Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. A partir desse momento, em Cristo Jesus, eu me ligo a Deus. Eu passo agora a ser chamado não mais de criatura, mas agora de filho de Deus. Obrigado, Jesus, por tudo isso, aleluia. E isso são coisas que eu e você temos que entender. Só que nós já tivemos alguns cultos atrás. Se você não viu esse culto, eu falaria para você assistir. Você foi comprado. Quem estava nesse culto? Você foi comprado. Quem teve uma virada nesse dia? Deixa eu ver. Você foi comprado. E aí você vai entender por que Jesus é o único que nos dá acesso a Deus. Porque Ele é aquele que veio no nosso lugar, pagou a dívida que havia contra nós. E através dele, da vida dele, quando nós recebemos Jesus como o Senhor das nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus. E eu e você temos que entender que uma pessoa que não quer receber Jesus como o Senhor da vida dela, e isso é uma opção de cada um, ela tem que entender que vão existir consequências nessa vida. Não apenas nessa vida, mas pós essa vida. Porque a Bíblia é muito enfática, e o próprio Jesus também foi muito enfático, em falar sobre, principalmente, vida após essa vida que nós temos. Ele fala muito sobre eternidade. Jesus fala muito sobre condenação. Jesus fala muito sobre que os reels que a gente assiste não falam. Jesus falou muito sobre céu e sobre inferno. É difícil você abrir de manhã e você olhar um reels. Quem não crê em Jesus Cristo já está condenado. É raro vocês verem esses reels, porque ninguém quer assistir esses reels. Ninguém compra caixinha de promessa. Então, você vai para o inferno. Ai, Senhor amado. Ninguém quer isso. Porque nós estamos debaixo de um engano que o inimigo tem colocado das pessoas, esquecendo que realmente é o Evangelho. Então todo mundo no planeta tem que entender: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos se afastaram de Deus. Todos. Se nasceu um lar cristão ou não cristão, todo mundo precisa receber Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, se Ele quer viver uma vida poderosa e maravilhosa, não apenas nessa terra, mas também passar a eternidade com o Senhor. Jesus deixa isso muito claro. O texto que nós lemos, por exemplo, João 3,16, a gente só lê um pedaço dele, mas vamos ler um pouquinho mais dele? Me acompanha. João 3,16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Grava isso. Então imagina, Deus amou o mundo de tal maneira. Gente, que amor é esse? A Bíblia fala que nós éramos pecadores quando Deus enviou Jesus Cristo, então a gente não merecia nada, estávamos debaixo de condenação, de pecado, mas que amor é esse, que já estava desde a eternidade preparado o Cordeiro para ser sacrificado no meu e no seu lugar, aquele que tiraria o pecado do mundo, aquele que nos compraria, aquele que nos levaria de volta a Deus o Pai, aonde nós temos o privilégio de ser chamado Filho de Deus, aleluia. Isso é algo extraordinário. Isso é algo maravilhoso. Você tem ideia disso? Quem é você? Desculpa, eu sou filho do dono do universo. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso, graça maravilhosa. Mas agora ele fala algo interessante. No mesmo texto ele continua falando. Ele fala que o Filho unigênito, para que todo que nele crê, olha só, todo que nele crê em Jesus Cristo, não é só crer, não, eu estou ligado quem é Jesus, eu sei quem Ele é, não é só crer eu estou ligado quem Ele é. Quando fala de crer em Jesus Cristo, é crer na obra da cruz, é crer naquilo que Ele fez, a redenção. Eu creio que Ele é o meu Senhor, eu creio que eu tinha uma dívida impagável que estava sobre mim, mas agora eu me arrependo dos meus pecados, e pela fé eu recebo Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, eu recebo Ele como aquele que vai governar minha vida, vai direcionar minha vida, aleluia. Ele fala, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Repara que ele já começa a falar sobre eternidade. Aí ele continua, versículo 17, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Mas peraí, Deus, pois for salvo do quê?
Por que o Senhor enviou Jesus para salvar a gente daqui? Quando Adão pecou, o homem já estava condenado ao tormento eterno. Mas Deus fala: não, eu preciso resgatar. Eles não vão para a condenação eterna. O meu filho, que já foi desde a fundação do mundo programado para morrer, ele vai lá. Ele vai para tirar eles daquele lugar que eles não precisam ir mais para o inferno. Eles não precisam ir mais para o lugar de condenação. Pastor do céu falando sobre o inferno, está querendo ganhar membro? Não, é pregar a Bíblia para a gente mesmo. Nós temos que entender isso. Senão a gente fica todo mundo indo para o infernão. Vamos lá. A Bíblia é muito clara. Então, se ele veio salvar o quê? A humanidade está indo para um lugar aonde Deus preparou para Satanás e seus demônios. Então, aqueles que não estão em Cristo Jesus, o homem natural, que não recebe Jesus como o Senhor da sua vida, não vai conseguir ser salvo. Mas Deus está falando: eu enviei meu filho. O meu filho foi, eu amei de tal maneira. Por quê? Para que você não experimentasse tormento eterno, mas que você pudesse ter a vida eterna sobre a tua vida, para que você pudesse passar a eternidade com o Senhor, aleluia. Mas ele continua, versículo 18. Essa parte a gente não vê direto na internet, mas vamos lá. Quem nele crê não é condenado. Então quem nele crê em Jesus Cristo não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele está falando que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Queridos, isso é o que mais acontece hoje. Nós pregamos o Evangelho para que haja salvação, para que as pessoas venham se arrepender dos seus pecados e elas possam entender: eu não preciso ir para aquele lugar de condenação. Eu tenho um Deus que mudou a minha história. Eu tenho um Deus que marcou a minha vida. Eu tenho um Deus que derramou o sangue dele precioso e me comprou, e eu posso agora fazer parte desse reino, desse Deus maravilhoso. Mas ele fala: muitos não quiseram, porque eles amaram mais as coisas do mundo. Fala o quê? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Hoje é o que mais acontece. As pessoas vivem do jeito que elas querem, elas amam mais as coisas do mundo do que realmente amar o Senhor. E isso é muito delicado, porque tem muitas pessoas, meu querido, que vão para um lugar que Deus não queria que você fosse. E aqui não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia. Esse papo que a gente vê às vezes, muitas pessoas falando: não, essa vida é só aqui, depois tem purgatório, você consegue fazer uma repescagem, dá para fazer um Enem lá na glória, você faz um Enem, você vai entrar de novo. Queridos, eu não sei que Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes, eu nunca vi esse Enem aí da glória. Eu nunca vi essa repescagem, eu nunca vi esse purgatório. Isso aí foi criado lá atrás, para tentar burlar o sistema, para os caras poderem envolver uma grana, muita coisa, mas fica para depois isso. Não existe isso. A Bíblia fala: basta um homem morrer uma vez só, depois disso, juízo. Grava isso na sua vida, que eu aprendi e pode te ajudar. Se eu nascer uma vez, eu morro duas. Se eu nascer duas, eu só morro uma. Eu vou te ajudar a entender. Vem junto comigo. Se eu nascer só uma vez da minha mãe, a Bíblia fala que eu já estou o quê? Nós lemos aqui, já está o quê? Condenado. Então eu vou morrer duas vezes. Por que duas vezes? Eu vou morrer fisicamente. E a Bíblia fala que no final de tudo, diante do trono branco, todos os mortos ressuscitarão. Ali é chamado para a morte eterna, tormento eterno. A Bíblia classifica como a segunda morte, aonde não vai ter mais volta. A Bíblia é muito clara sobre isso. É claro, não tem como a gente mudar. Então, se eu nasci apenas uma vez, eu vou morrer duas, fisicamente, e aquela morte eterna que nós vamos, todo mundo vai ressuscitar, meu querido, todo mundo, mas para condenação eterna. Essa é considerada a segunda morte. Agora, se eu nascer duas, eu só morro uma. Por quê? Aí é que está o mistério. Nasci da minha mãe,
fui apresentada no altar, orou, abençoou, foi maravilhoso, mas um dia eu tive um encontro. Mais um dia eu tive um encontro. Mais um dia eu tive um encontro. Me apresentaram um tal de evangelho. Me apresentaram um tal de Jesus, que falou que veio no meu lugar, pagou um alto preço, morreu naquela cruz, e agora através dele eu posso ser chamado filho de Deus. Eu recebi ele como o Senhor da minha vida. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo, não da carne, não do sangue, não da vontade do homem, mas de Deus, do Espírito de Deus. Mas pastor, você vai morrer. Sim, fisicamente nós vamos morrer, mas a palavra fala que haverá um dia. Haverá um dia que aqueles que morreram no Senhor terão seus corpos ressuscitados e glorificados iguais a Jesus, e vão reinar com Jesus, e eles participarão da vida eterna e não do tormento eterno. A pergunta que eu falo para você é: nós não queremos caminhar como homem natural, nós queremos ter um encontro com o Senhor Jesus, aquele que muda história, aquele que toca, aquele que impacta, aquele que traz para mim e para você acesso à vida eterna. Aleluia. Você tem noção do que isso significa? Queridos, quando nós falamos de tormento eterno, é só você pensar o seguinte: o inferno, ele foi feito para Satanás e seus demônios, mas o Senhor deixou muito claro que todos aqueles que não quiseram, que não receberam, ao invés de estarem com o Senhor, eles vão para aqueles que rejeitaram o Senhor. Queridos, isso é muito claro, é bíblico. Jesus falou mais sobre céu e inferno do que qualquer outro. Ele foi muito claro. Só que sabe qual é a coisa mais incrível? O homem natural, ele tem hoje a oportunidade de poder receber Jesus como o Senhor da sua vida, de poder falar: chega, eu não quero mais caminhar segundo as minhas vontades. O homem natural, ele é aprisionado nos seus medos, nas suas questões. Satanás, ele vai influenciando, ele paralisando essa pessoa. Mas Jesus tem uma história nova para você. Jesus quer marcar a tua vida, Ele quer tocar a tua vida, Ele quer mexer com a tua vida. Esse é o Jesus que hoje fala para você: você não precisa sair daqui como um homem natural, você pode sair daqui sendo chamado filho de Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Eu queria fazer uma oração com você nesse momento. Feche teus olhos. Ainda não acabou não, tá? Feche seus olhos. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez. Talvez não. Mas você está caminhando como um homem natural, aquele que ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. E eu falo para você que a Bíblia é muito clara. Jesus, ele veio para mudar a história. E as pessoas hoje insistem em caminhar segundo o que elas acham, e não mais o que a Bíblia diz. Você pode mudar o cenário hoje. É uma oração de entrega a Jesus Cristo. É você se render a Ele. É você receber Ele como o Senhor da sua vida. É você se entregar completamente a Ele, porque Ele quer mudar a tua história. Depois do último fôlego de vida, o ser humano não tem mais volta. Quem é do Senhor é do Senhor. Quem não é do Senhor não é mais do Senhor. Por isso que eu e você temos a oportunidade de nascermos a segunda vez. E hoje é essa oportunidade que eu trago para você. Você pode nascer a segunda vez hoje. Você pode receber Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Pastor, esse é o meu desejo, eu quero receber isso, eu quero orar com você. Se você é um desses, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Isso não é um convite para a religião. Querido, deixa eu dizer algo para você. É a oportunidade que eu estou te dando, biblicamente falando, para você poder mudar a tua história. Se esse é o seu desejo, coloque a mão no seu coração. Eu vou ajudar você a fazer essa oração. Repita assim comigo, diga assim: Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu quero te pedir perdão. Pequei contra ti. Eu reconheço, sou pecador, mas a partir de hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais viver uma vida longe de Jesus. A partir de hoje, crendo com o coração, confessando com os lábios, eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo em carne,
que nasceu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo. A minha vida, tudo o que sou, tenho, entrego nas tuas mãos. Eu te recebo, Jesus Cristo de Nazaré, como meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Pai, por cada vida que está fazendo essa oração, que a graça, a unção, o poder e o favor do Senhor venha sobre cada um deles. Que o Senhor possa fortalecê-los, conduzi-los, direcioná-los. Você que fez essa oração, levante sua mão comigo bem alto. Quero orar por você. Que o Senhor possa mover sobre a tua vida. Que hoje venha a ser um novo tempo. Que hoje venha a ser uma nova fase. Que hoje venha a ser um novo começo. Bem-vindo a essa grande família desse Deus maravilhoso. Bem-vindo a esse novo cenário. Bem-vindo a esse novo tempo, aonde esse Deus maravilhoso está marcando a tua vida, está abençoando a tua vida, está mudando a tua história. Aleluia! Aleluia! Você nasceu de novo. Que eu e você possamos permanecer firme até o fim. Se você permitir no final, na hora de ir embora, aqueles irmãos ali tão lindão lá, o casal lindo lá, vai estar o boas-vindas, querem pegar teu nome e teu contato no final. Eles vão dar um mata-leão em você bem na saída ali para pegar teu contato. Vai ser bem tranquilo, bem de boa, não vai matar ninguém, vai só colocar para dormir. Mas nós queremos se aproximar de você, se você permitir, faça isso no final em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, crente? Primeiro grupo, o homem natural. Segundo grupo, o homem carnal. O homem carnal é o homem diferente do primeiro, o natural. O natural não tinha recebido Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Esse grupo agora já é um grupo de alguém que já recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Só que é um grupo que, mesmo que nasceram de novo, que reconheceram Jesus como o Senhor da sua vida, infelizmente, eles ainda caminham na carnalidade e não no espírito. O homem carnal, ele é literalmente o homem controlado pela sua natureza caída, carnal. Ele tem uma luta no seu interior. Ele recebeu Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Só que a atitude dele ainda é a atitude de alguém que está sendo governado pelas suas vontades, e não ainda pelo Espírito 100% completamente. Ele é alguém que na sua vida é um misto. Há uma guerra de fracasso, de questões não resolvidas, de conflitos no seu interior. A natureza humana, ela grita com a natureza divina, com o Espírito. Esses são os crentes espiritualmente imaturos. Esses, assim, que continuam através da vida. Então o crente carnal é alguém que recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, como muitos fizeram hoje. Aqui quem recebeu hoje, prepare o que vai acontecer com você. A partir do momento que eu recebi Jesus como o Senhor da minha vida, eu entrei em um processo. Eu entrei em um momento onde eu preciso me abrir para ser completamente transformado. Eu tinha costume segundo o mundo, padrão do mundo, vontade do mundo e segundo a minha carnalidade, o meu homem caído. Mas agora, por receber Jesus como o Senhor da minha vida, eu preciso ter uma mudança nas minhas atitudes. Eu preciso caminhar agora em santidade. Mas um crente carnal, ele é um crente que recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, mas ele não se abriu para crescer. Ele não se abriu para mudar. Ele ainda é um crente imaturo. Ele ainda é um crente que está do mesmo jeito. É aquele que passa anos, meses, anos e por aí vai. E está do mesmo jeito. É a mesma luta, é a mesma guerra, os mesmos problemas, as mesmas questões, a mesma luta, o mesmo ciclo. Não tem como ser assim, não cresce, não muda. Esse é o crente carnal. E isso é muito delicado, porque o crente carnal, se não mudar, ele sempre vai ser enxergado no reino como meninos, crianças em Cristo, pessoas que têm tudo para viver algo diferente, mas por não se abrirem para serem transformados, eles continuam caminhando na carnalidade, nas vontades da carne. E esses já vão ter que entender que, se não mudarem, infelizmente vão ficar no mesmo nível para sempre. O apóstolo Paulo fala isso muito claro. Olha só o que ele fala, 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos,
não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Gente, ele está escrevendo para crente. E agora ele fala assim, ó, porém, irmãos, gente, esse irmãos já entregou, irmãos em Cristo. Gente, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Crente, presta atenção aqui, crente, que você vai entender que isso aqui tem que mudar a tua vida. Eu queria 10 minutos com o apóstolo Paulo, só de bate-papo. Mais alguém queria? 10 minutinhos, Paulo, manda, está preparado o lombo, senta, libera, abre a caixa preta, libera os mistérios de Deus. O cara que foi ao terceiro céu, viu coisas que não consegue mensurar, níveis de revelações jamais vistos. Se nós olharmos dos apóstolos, ele mesmo falou, eu trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus em mim. O que esse cara tinha de bagagem para entregar? Muita coisa. Mas agora esse cara com toda essa bagagem, chega para os crentes. Então galera, eu dei uma olhada em vocês, eu até queria falar do lado espiritual, mas eu estou vendo que vocês estão carnais ainda. Estou vendo que você não mudou. Vocês estão do mesmo jeitinho. E olha só o que ele fala na sequência. Quando ele fala carnais aqui, a palavra carnais significa governado pela mera natureza humana, não pelo Espírito de Deus. Aí ele continua no versículo 2. Olha só o que ele fala. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Pô, Paulão, como assim? Ele falou, ao invés de trazer um alimento sólido, feijoada, eu vi a estrutura espiritual de vocês, eu vi que vocês estão bebê ainda, vocês não cresceram. Então vocês querem saber sobre revelação na frente, mas vocês nem aprenderam a caminhar pelo Espírito ainda. Vocês querem revelações, bênçãos, querem muitas coisas, mas o beabá vocês não conseguiram fazer ainda. Aí ele chega e ele fala, cara, eu dei leite para vocês, eu não dei a comida sólida. Aí ele fala, por que ele fez isso? Há uma ligação. Porque ainda não podeis suportá-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que ele está falando? Galera, é o seguinte, eu tinha tantas coisas para liberar para vocês, eu tinha tantas coisas para falar para vocês, eu tinha tantas coisas para a gente poder compartilhar, mas eu vi, vocês não têm dente espiritual para mastigar, porque vocês não cresceram, vocês paralisaram, e já que vocês paralisaram, aquilo que eu tinha para entregar, eu não vou entregar. Agora o que mais me assusta, meu querido, é a minha, a sua vida nisso. Se Paulo falou isso da parte de Deus para aqueles irmãos, o que Deus vai falar para mim e para você hoje? Deus, eu quero a bênção. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Senhor, move nessa área. Senhor, faz aquilo. Ele olha e fala, peraí, mas você não cresceu ainda. Você continua o mesmo bebê carnal. Você continua com os mesmos erros, as mesmas guerras, as mesmas lutas. Não tem como colocar você aqui, eu vou te matar. Você não tem estrutura para isso. E nós ficamos, por que minha vida não rompe, Deus? Por que não acontece? Porque eu e você não nos abrimos para crescer. Nós ainda estamos como crentes carnais, governados pela natureza caída, e não pelo Espírito do Senhor. Mas isso tem que mudar em nome do Senhor Jesus. Que nessa noite nós possamos nos posicionar em Deus como crentes não cais carnais, mas cheios da presença e guiados pelo Espírito do Senhor, aleluia. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Pastor, mas como que eu sou um crente carnal? No mesmo texto ele responde. Olha só o que ele fala na sequência. Versículo 3. Porquanto, havendo entre vocês ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Gente, eu estou apanhando também, tá bom? Todo mundo junto. Porquanto, havendo entre vocês ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais segundo o homem? O que ele está falando? Depois ele fala, vocês ficam falando, eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou disso, daquilo. Ele falou, gente, vocês não cresceram? Vocês ficam fazendo contenda entre vocês. Você fica falando em mal do outro irmão. Você fica fofocando da vida do outro. Você fica levantando calúnia da igreja.
você fica fazendo coisas que aquele que tem olhos como chama de fogo está vendo. E quando eu e você agimos assim, ele classifica carnal. Por quê? Porque alguém que é guiado pelo Espírito de Deus não age assim. Não tem ciúmes. Se o irmão foi levantado talvez para uma missão e você não foi, ah lá, tá vendo que Deus é esse e tal, você celebra. Eu lembro de vezes, quantos pastores que eu vi que foram enviados dessa casa para outros lugares, pessoas que eu vi entrar nessa igreja, arrancamos carrapato, limpamos as fraldas sujas, tinha uns que estava só o sangue de Jesus, e eles foram enviados primeiro do que eu. Chegou uma hora que começou a vir uma indignação dentro de mim. Eu falei, oh Deus, o que aconteceu? Você me esqueceu? O que está acontecendo? E a missão que o Senhor tem para mim, como que vai ser? Tentei achar estratégias humanas. Aí ele falou, o que você está fazendo? Você quer agir agora na sua vontade? Está virando um crente carnal? Você não cresceu não? Você não aprendeu mais a esperar em mim? Os meus planos são mais altos que os teus planos. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Que eu e você possamos aprender. Eu não posso mais ser um crente carnal. Gente, está cheio de crente carnal, achando que está cheio de gente que é espiritual. Os caras estão achando que é espiritual, mas só carnal. Senta o ferro na igreja de Jesus. Pode bater, meu querido, quando você quiser. A igreja não é minha. A igreja tem um dono. A igreja tem um noivo. A igreja tem um Senhor. É Ele. Gamaliel falou isso para os caras. Galera, é o seguinte, ei, se vocês ficarem perseguindo esses caras, se for de homens, vai acabar rápido. Mas agora, se for de Deus, vocês se levantarem contra eles, vocês estarão... Um crente carnal, ele se posiciona. Um crente carnal, ele tem que entender que caminhar na carnalidade pode acontecer muitas coisas com a vida dele. E eu e você temos que pensar hoje, será que eu sou um crente carnal? Será que eu estou caminhando segundo a minha vontade? Ou será que eu estou caminhando segundo o Espírito, a vontade do Senhor? Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas. Ele fala em Gálatas, galera, há uma guerra dentro de vocês. Gálatas capítulo 5, há uma guerra dentro de vocês. A alma contra o Espírito. Fica gritando no interior de vocês, mas vocês não podem seguir a vontade de vocês, mas sim a vontade do Espírito. Aí ele fala, por isso, as obras da carne são, e ele traz uma lista gigantesca, a qual um crente, que é crente no Senhor, não pode caminhar debaixo dessa lista. Se eu estou debaixo dessa lista, e coisas semelhantes a essa, eu sou um crente carnal. Deus está me vendo como carnal. Não é o irmão, não é o pastor, não é alguém que está vendo, eu posso dar glória a Deus, aleluia, ter cara de crente, posto de crente, gente de crente, mas eu sou carnal, Deus me vê como crente carnal. Gálatas capítulo 5, versículo 16, olha só o que ele fala. Digo porém o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Olha só, não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Aí ele fala agora versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam, repete comigo, os que praticam, vamos ler, os que praticam tais coisas. Gente, se Paulo está falando que quem pratica isso não vai herdar o reino de Deus, a pergunta é, o cara vai herdar sim ou não? Eu tenho que pensar, se eu estou nessa lista, ou coisas semelhantes a essa, não herdarão o reino de Deus. Não, pastor, não é literal. Nesse texto a gente vê a forma teológica e tal, que consegue ver que na verdade aí é somente para aquela galera, o resto do mundo, está todo mundo livre, todo mundo de boa, porque Deus é amor. Vai nessa.
ele está falando que não herdarão o reino de Deus, não vai adiantar chegar na hora. Aí Deus, tá ligado, né Deus, dá quebrada, mano, nós estamos aí, parceiro lá, o João ali, servi lá, mano, de boa, preguei no altar. Ele fala, pois é, se afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Jesus, naquele dia, muitos que estão brincando, naquele dia vão ouvir isso. Você me chamou de Senhor, Senhor, você até curou, você até fez coisas, mas você praticou o que eu falei que não era para praticar. Se afaste de mim, você não tem parte comigo no meu reino. Eu não quero ouvir isso do meu Senhor. Eu passo a vida inteira para ouvir uma frase: servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel. A minha natureza vai gritar, o meu eu vai dizer que não vai dar, o meu eu muitas vezes vai começar a gritar, vai querer voltar para aquela lama, para aquela sujeira, mas eu falo, não, eu tive encontro com Ele, eu fui tocado por Ele, eu fui envolvido por Ele, eu fui tocado pela graça dEle, o amor dEle me envolveu, o amor dEle me tocou, a graça dEle me tocou, porque eu quero voltar para a lama, porque eu quero voltar para o pecado, porque eu quero voltar para aquela imundícia. Ali eu estava aprisionado, marionete na mão de Satanás, mas agora eu estou debaixo da graça, agora eu sou chamado filho de Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Agora existe uma diferença entre um crente carnal que não quer mudar e viver do mesmo jeito, e do crente carnal que está buscando a cada dia caminhar em santidade. Há uma grande diferença. O crente carnal, tem crente que fala, não pastor, eu sou assim mesmo, Deus quer assim, se não quer, tchau. Ele vai falar assim para você, vai comigo. Nós temos que pensar muito bem como que nós estamos vivendo. Ele tem um plano. Queridos, eu falo que o mundo espiritual é muito real. Posso contar uma para vocês daqui? Vocês estão fofoqueiros, né? Mas não mais crente carnais em nome de Jesus, aleluia. Irmã, chega de fofocar, tá bom? Chega de compartilhar a informação da vida dos outros, amém? Posso ouvir amém? Amiga, você não sabe, não é fofoca, mas só para você saber. O mundo espiritual é muito real. Satanás não tem brincado, ele tem feito de tudo para aprisionar pessoas, e nós temos que vigiar muito bem. Prestem só aqui em mim. Estávamos ontem em casa, tínhamos umas missões à noite, e eu recebi uma ligação de uma irmã aqui da igreja, uma diaconisa, falando, pastor, tudo bem? Uma moça do hospital evangélico, ela pediu para um pastor ir lá orar por um garoto de 14 anos de idade, porque eles fizeram todos os exames e eles estão vendo que não é normal, mas é espiritual. Queridos, eu adoro esses fights. Gente, é tipo caçador de demônio, tá ligado? Não, o cara falou, tem demônio, aonde? Aonde? Bora! A Karen falou, vamos lá, temos que ir. Eu falei, tá glória, já pá unção, já põe aqui tudo nas costas, bora, vamos lá. Chegamos no hospital, a enfermeira recepcionou a gente, falando, então, chamamos um pastor aí, porque a gente viu, fez todo o exame, mas o garoto não tá bem não. Falei, tá acontecendo? Aí os ossos dele invertem inteiro. Falei, da hora. Sério? Sério. Aí a irmã foi com a gente, falei, vem comigo, irmã, você vai se tornar uma caçadora de demônio, aleluia. Vamos lá. Entramos no quarto, o garoto, mano, possuído. Já estava na cama possuído. Como é que você sabe, pastor? O olhar vidrado, pupila dilatada, travado assim, ó. Você está me vendo? Não. Está me ouvindo? Não. Quase que eu perguntei, então por que você está respondendo? Começamos ali, querido, a orar, a orar.
O corpo, os ossos começam a travar assim, ó. Coloquei a mão no peito, falei: fogo de Deus, fogo de Deus. O garoto estava transpirando mais que eu aqui no culto agora. Lavou. O barulho parecia de cavalo. Falei: mano, é grande. Ele me olhava e eu olhava de volta. E eu só falava assim: você perdeu. Você perdeu. Porque o que reina chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Nós ficamos muito tempo ali, não sei quanto tempo. Eu orei, pastor orou, a irmã orou, todo mundo orou. Até que daqui a pouco, meu querido, desmonta. O garoto levanta da cama. Chamei a enfermeira e falei: vem ver como é que ele está. Como é que ele está? Está igual? Não, é outra pessoa. Eu perguntei para a irmã: como é que ele está hoje? Está falando, conversando, comunicando. O que aconteceu? Ele assistindo o celular, presta atenção, porque não dá para brincar. As galera ficam achando que esse papo de céu, inferno, mundo espiritual é papinho. Aí levanta os caras: não, esses crentes falando de batalha espiritual, já somos libertos em Cristo Jesus. Claro que nós sabemos, mas a gente não pode brincar. O garoto viu um desenho no celular, um filme, alguma coisa. A mãe contou que aquilo pulou, porque ele contou para a mãe: mãe, eu vi um negócio aqui que mexeu comigo. Ele foi dormir, do dia que ele dormiu ele ficou atormentado. Ele ficou 3 semanas, era isso? 3 semanas endemoniado. O hospital não sabia mais o que fazer. Radiografia, pulmão. Não, querido, isso não é radiografia não. Isso é unção de Deus. Isso é poder do Senhor. Isso é Jesus purinho trazendo libertação, aleluia. Então deixa eu falar para você, crente. Não brinca. A nossa vida é muito preciosa, para a gente desperdiçar com o mundo aí fora, para a gente ficar brincando de crente. O dia que a trombeta soar, ou o dia que você der o último respiro, ou nós estamos com Ele, ou nós não estamos com Ele. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte do terceiro grupo. O terceiro grupo que são homens espirituais, homens e mulheres espirituais, aleluia. Quem são esses homens espirituais? É o terceiro grupo. Mas antes de chegar ao terceiro grupo, nós temos que pensar em algo. Efésios capítulo 4, versículo 15. Esse terceiro grupo viveu isso, de Efésios 4,15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Repete comigo: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pastor, como que eu saio de um crente carnal para um crente espiritual? Eu tenho que me abrir e crescer em tudo, igual a Cristo Jesus. Cresçamos em tudo. Eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso me abrir. Eu não posso mais com os mesmos problemas de pornografia, masturbação, as tretas do mundão. Eu não posso mais, não dá mais. Não é mais essa vida. Eu quero Ele, eu desejo Ele, a presença dEle, o poder dEle, eu quero Ele. O homem espiritual deseja o Senhor, não mais o mundo. O homem espiritual deseja Ele e não mais as suas vontades. O homem espiritual é aquele que é controlado, governado, tomado, dominado pelo Espírito Santo de Deus. Esses são aqueles que já diziam e continuam dizendo: o meu eu, pela fé em Cristo Jesus, não governará mais a minha vida, pois eu estou morto e crucificado com Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala em Romanos 6,11: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus. O crente espiritual, o homem espiritual, ele cogita das coisas espirituais. O homem espiritual, ele quer crescer nas coisas espirituais. O homem espiritual não fica mais querendo fazer média para pastor, para querer mostrar para o líder, para pastor, que olha, vou ver se ele vai ver se eu sou crente legal para poder me levantar para alguma coisa. O que eu posso fazer por você, meu irmão? Que poder que eu tenho? Não tenho nada. Mas aquele que tem olhos como chama de fogo, ele está de olho em tudo e em todos, em tudo e em todos. Ele espera de nós, homens e mulheres espirituais. Gálatas capítulo 2, versículo 19: porque eu, mediante a própria lei,
Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ah, Senhor, não sou mais eu quem vivo. Eu não quero minha natureza me governando. Eu quero que Ele viva em mim. Oh, te adoro. Não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. Oh, Jesus. Deixa Ele viver. Natural, carnal ou espiritual, quem nós somos diante dEle?
Começa a se limpar. Começa a pedir perdão para Ele. Fala: Senhor, perdão por ser um crente carnal até hoje. Mas hoje eu quero crescer. Eu quero crescer. Eu quero crescer. Eu quero que Cristo reine na minha vida. Esse é o nosso prazer, Jesus.
que eu e você, nós possamos nos abrir para sermos transformados pelo Senhor. Eu jamais vou trazer algo para vocês que eu não tenho vivido. Nós temos que nos abrir, porque o Senhor está vindo nesses 3 grupos. Eu posso estar fazendo um monte de coisa na igreja, eu posso ser até um pastor pregando no altar, mas se eu estou fazendo caca, Ele está me vendo como carnal. Eu posso receber aplausos das pessoas, likes, show, mas Ele está me vendo não como espiritual, como a carnal. Por isso que nós temos que voltar para esse temor. Crentes espirituais, homens espirituais. Mas pastor, eu tenho errado. Mas se você está lutando para sair fora disso, glória a Deus. O duro são aqueles que já falam: não, Deus é assim mesmo e me aceita assim, já era. Nós vimos aqui que não. Que a cada dia nós possamos ter humildade de reconhecer, nos posicionarmos diante de Deus, porque é isso que Ele espera de nós. Que se levante uma geração de homens e mulheres espirituais, governados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, aonde entenderam claramente: não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse culto, queremos te agradecer por essa palavra. Nós hoje nos posicionamos diante de Ti, ficamos felizes e alegres, porque pessoas que entraram como homens naturais, hoje vão sair daqui sendo chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Também, Senhor, aqui nos alegramos, porque o Senhor veio com Teu temor, e que nós possamos nos posicionar diante de Ti como homens espirituais e não mais carnais, não mais crianças em Cristo, mas homens e mulheres maduros, que cresceram, que rejeitaram esse mundo, a proposta desse mundo e a natureza carnal, e agora desejam caminhar segundo o plano e a vontade do Senhor. É assim, Senhor, que nós queremos, Pai, encerrar esse culto te agradecendo. Que o Senhor continue conosco, nos guiando, nos conduzindo, nos direcionando, em nome de Cristo Jesus. Levante sua mão comigo bem alto. Eu vou encerrar aqui, nós vamos tocar mais um pouco do louvor. Se você precisar ir embora, vai na paz do Senhor, que Deus te leve em segurança. Quem tiver filho no infantil, pega as crianças. Nós vamos ficar mais um tempo aqui adorando. Estou percebendo da parte do Senhor, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a nossa vida até que Ele venha. Que Ele te dê uma semana abençoada, poderosa na presença e na unção do Senhor. Vai na paz de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Dá um abraço em 2, 3, fala que Deus abençoe a tua vida, aleluia. Vamos adorar só mais um pouquinho. Quem precisar ir, vai na paz do Senhor.